Olá, pessoal do oitavo ano. Nesse início de bimestre, iremos falar um pouco sobre a África e os seus conflitos. Para entendermos um pouquinho só do continente africano, iremos iniciar falando sobre 4 grupos linguísticos. Na parte norte do continente africano, nós temos o grupo linguístico de maior influência, que é o afro-asiático. Na parte sul, eu tenho, num caso, um grupo que não é tão expressivo, mas é de grande significado, que é o Khoisan. Depois, na parte central do continente africano, existem 2 grupos linguísticos que dividem espaço. É o Niger-Congo e o outro é o Nilo-Sariano. Falando um pouco sobre a ideologia de raça, nós temos aqui uma linha de pensamento muito interessante. Vejamos, as variedades de aparência entre os homens que fizeram que, a partir do século XVIII, e mesmo antes, eles fossem classificados a partir de determinadas características físicas, como o formato dos olhos, a cor da pele, e o tipo de cabelo e o lugar de origem, como Ásia, Europa ou África. Se antes essas diferenças eram atribuídas a determinações biológicas que faziam com que os diferentes tipos humanos fossem considerados mais ou menos desenvolvidos, hoje em dia, com o conhecimento produzido pela genética, está provado que raças humanas não existem do ponto de vista biológico. A cor da pele, por exemplo, que é uma das variáveis a partir da qual se define uma raça, é resultado da adaptação das populações aos diferentes níveis de radiações ultravioletas existentes nos diferentes continentes. Ela é determinada pelo tipo e pela quantidade de um pigmento chamado melanina, e a sua variação é controlada por 4 ou 6 genes. No universo, sabe de quanto, gente? De 35 mil que compõem o organismo humano. Também, as outras características de aparência física, como a textura do cabelo e o formato do nariz e dos lábios, que eram usados na definição de tipos raciais, depende de um número muito pequeno de genes. Assim, a genética, ao mostrar que a discussão racial envolve 0,0005% do genoma humano, provocou que a noção de raça não está fundada em evidência biológica, e sim em distinções culturais, que servem para o estabelecimento das relações de opressão, pois as insignificantes diferenças genéticas desmentem a ideia de que há raça superior e raça inferior. Todos nós, queridos, somos iguais. Seguindo o conhecimento do capítulo 1, a proposta que é nos feita, iremos aprender um pouco sobre essa distinção que acabamos de comentar, né, e descrever para vocês, dentro de alguns países do continente africano. E nós iremos começar falando sobre Angola. A Angola é um país africano que mais se parece com o Brasil. Foi colonizado pelos portugueses, né? E foi um dos maiores fornecedores de mão de obra escrava para o nosso país, contribuindo de um modo significativo para a composição étnica da população brasileira. Logo, nós podemos considerar que nós temos sangue angolano. A escravização de muitos africanos no século XVI foi apenas o início do sofrimento de um povo que ainda não conseguiu se reorganizar politicamente. Podemos dizer que esse país ele teve a sua independência em 1975. A Guerra Civil Angolana tem raízes longínquas, que estão no início da colonização portuguesa e, posteriormente, na Guerra Fria. Foi muitos anos. Vários grupos se formaram na luta contra o colonialismo e, posteriormente, se organizaram para disputar o poder. Dentre os diversos grupos, nós iremos destacar 2 grupos: o Movimento Popular
para a Libertação da Angola, muito conhecido como MPLA, e a União Nacional para a Independência Total da Angola, que é conhecido como UNITA. Em 1975, quando o governo português deixou formalmente Angola, o MPLA controlava as regiões mais populosas, próximo à capital, Luanda, e foi reconhecido como o novo governo angolano. A UNITA nunca aceitou o governo e lutou incessantemente, articulando ataques de suas bases organizadas no país vizinho, né, que é a Namíbia. E no início dos anos de 1990, com as mudanças ocorridas após o fim da União Soviética, o governo de Angola foi pressionado a realizar eleições gerais que culminaram com a vitória, sabe de quem? Do MPLA. Essa vitória foi contestada pelos líderes da UNITA, que voltaram a atacar as bases do governo com o intuito de assumir o poder. Esse segundo confronto ficou conhecido como a Segunda Guerra Civil da Angola. A paz só foi alcançada em 2002, finalmente, o que proporcionou melhor organização política, adiada sistematicamente em razão dos constantes conflitos, e, no entanto, Angola ainda enfrenta uma situação de enorme desigualdade. A grande parte da população do país vive em condições de extrema pobreza. O país expressa a realidade de boa parte dos países africanos. As péssimas condições socioeconômicas afetam a maioria da população e a desorganização política dificulta a realização do desejo de muitos líderes nacionalistas que almejam ver a África livre do jugo colonial e coesa nos ideais da liberdade e do bem-estar para seu povo. Vamos ficando por aqui, desejando de que a família de vocês sejam ricamente abençoadas, e um forte abraço. Que Deus abençoe a vocês e até a próxima aula, quando iremos falar sobre um assunto muito importante, que é Ruanda e Burundi. Esse assunto é um assunto muito forte para nós. Um abraço.